Eu li esse livro, então, duas vezes. Eu tive uma impressão, na primeira vez que eu li, eu pensei claramente, cara, ultrapassado. Eu quero debater com o Ronaldo. Vale a pena comprar esse livro? Vale a pena ler esse livro de novo? E esse livro, como que ele é organizado? Ele é organizado, e tem 8 capítulos, tá? Só que dentro desses 8 capítulos, a gente tem 70 dicas. Então, o livro é organizado como se fosse um livro de receita de bolo. Fala de programador. Só que as dicas, são poucas as dicas de programação de verdade em si. As dicas que tem são muito mais dicas de dicas táticas ou de estratégia, inclusive de gestão. Ele fala de assuntos que não são como que faço uma linha de código mais eficiente do que a outra. E isso é interessante porque nós programadores, no início, pelo menos, a gente foca só nos assuntos diretos da programação. Isso aqui é um escopo mais amplo. E isso é o maior valor desse livro. E considerando isso, eu acho que esse livro tem valor. Agora, o meu interesse foi especialmente aguçado quando eu fiquei sabendo que os autores, David Thomas e Andrew Hunt. Vocês sabem quem são esses caras? Olha lá. Aqui temos o nosso famoso Andrew Hunt, Dave Thomas. Esses são os caras que co-criaram esse manifesto ágil. Então, eu comecei a ver, então, esse livro com uma perspectiva mais de agilidade. Eu queria entender, ok, interessante. Se você olha a data é de 1999. O manifesto ágil foi escrito em 2001. Ou seja, o que está no livro precede esse famoso manifesto ágil. Essas dicas, elas exalam agilidade. Pela segunda vez, eu li de mais de perto. O que eu percebi? Que essas dicas, elas mostram realmente o espírito ágil que estava nascendo nessa época. E faz todo sentido, porque pragmatismo, essa é a ideia da agilidade. Ver o que funciona. As abordagens tradicionais não funcionam, alguma coisa está faltando. Agora vem uma crítica também. É uma coletânea dessas dicas. Nenhuma, assim, o lado bom ou ruim, nenhuma dica vai muito profundo. Ela fica numa certa superficialidade. Cada assunto, hoje em dia, tem livros específicos para cada um assunto desses. Então, esse livro não vai te dar a resposta para todos os seus problemas. Não vai, né? Agora, tá. Agora tem que considerar também que o livro é de 1999. Certos assuntos são ultrapassados. Ponto, não tem o que falar. Tem, por exemplo, ele fala especificamente de umas ferramentas que ele usa. Por exemplo, ferramenta de editor de texto. Na época, não tinha ainda, quando o assunto é refatoração, por exemplo. Ele admite, ele escreve que refatoração na época era um assunto razoavelmente novo. Eles elencaram 4 valores, né? Então, eles falam, por exemplo, colaborar com o cliente, a colaboração com o cliente é uma coisa, um valor, é importante. O software em funcionamento, ou seja, software já entregue, que já proporciona valor, é importante, mais importante do que, por exemplo, documentação, contratos, etc, etc. Então, esses são os valores e aqui temos esses 12 princípios. Então, esses dois juntos, formam esse manifesto ágil, onde esses caras são os coautores. Aí eu pensei, será que a gente consegue descobrir esses valores, esses princípios dentro do livro? Mas dica número 3, ela fala o seguinte: em vez de dar desculpa furada quando alguma coisa não funciona ou é difícil, proporciona opções, né? Não simplesmente fala que não dá. Então, aqui o que ele aborda é a tomada de ser responsáveis como programadores e, ao mesmo tempo, ser transparente. Ou os autores, eles falam muito da perspectiva, isso é até uma crítica que eu tenho desse livro, eles falam muito da perspectiva individualista. Quando eu leio essas histórias, o que eu vejo, um cara
falando com o cliente. Quando eu leio o livro, eu não vejo um time. É muito individual. É o programador pragmático, não é o time pragmático. Isso me chamou a atenção. A nossa comunicação tem que ser honesta, tem que ser direta e tem que poder admitir que a gente não sabe de uma coisa ou que a gente fez um erro, né? Ou seja, a pior coisa que você pode fazer é ter medo de aparecer ou ser fraco. Que nós que estamos trabalhando, estamos descobrindo maneiras de trabalhar, né, de desenvolver software, de trabalhar melhor, fazendo isso ajudando outros para fazer isso. Tem uma outra dica que eu achei interessante, que tem muito a ver com agilidade. A dica 7. O que ele está falando aqui, no fundo, é que ah, os requisitos, as funcionalidades que o cliente quer, é negociável. Os usuários deveriam ter a possibilidade de participar nessas decisões, se já está bom o suficiente ou não. Ó, colaborar com o cliente significa, cara, a versão atual é essa. O que você acha? É isso mesmo? Né? Ou que direção deveríamos ir? Integrar esse cara. O que você prefere? Tudo bem, tem um prazo, você quer esticar o prazo ou você quer receber no prazo algo que talvez não tenha tudo? O que você prefere? Cara, a maioria das pessoas falam, não, mas já me dá e depois você melhora. Do que não ter nada e esperar alguma coisa perfeita no futuro. Esse é um dos livros, cara, que assim, apesar dele ser um livro que traz muita coisa desatualizada, ele tem algumas coisas que transcendem o tempo. Então, uma das coisas que ele fala é sobre Power Editing, ou seja, aprenda a usar seu editor de texto. E quando se fala aprender a usar o seu editor de texto, ele quer dizer o seguinte: não é simplesmente saber como é que você copia e cola. Isso todo editor, isso o Notepad do Windows faz isso para você. É como é que você faz para esse negócio ser uma ferramenta de produtividade. Então, isso acelera muito o seu desenvolvimento. E hoje em dia tem gente que não sabe fazer isso. Ainda tem gente que não sabe fazer isso. E isso que a gente está com editores de texto são muito avançados. Voltando, é aquela velha história. É um livro antigo, igual o Axel abordou bem aí, falou sobre algumas coisas que são estranhas nos dias de hoje, porque já tem coisa melhor, né? Então, assim, apesar disso, ainda é valioso, porque Sim. algumas coisas transcendem o tempo. Como eu falei do editor de texto, tem gente que não, o cara usa o Cara, Visual Studio e nunca escreveu nada no Visual Studio. cara, ó, duas coisinhas que ele comentar. Ó, eu peguei essa dica sua que você falou, a dica 52, que ele chama assim, work with the user to think like a user. Cara, isso aí, ó, é da comunicação. Cara, qual é o nosso princípio ágil que fala disso? A nossa maior prioridade é satisfazer o cliente. Cara, porque é por isso que a gente está lá como time. Isso o povo às vezes está se perdendo ou não sabe que tem um cliente. Eles estão isolados no departamento, não estão nem sabendo que tem um cliente. Entender o que o cliente realmente quer. Quando a gente fala de design thinking, é isso. É entender, olhar as pessoas fazendo o trabalho, olhar as pessoas tendo a dor, o problema. Vai lá, trabalha junto com uma pessoa de suporte para você entender a dor, para entender o que funciona, o que está acontecendo, né? Isso que é empatizar, que o livro é meio que histórico, porque o que eles conheceram mais na época são use cases. Então, eu já trabalhei com use cases. Aqui você tem um exemplo, peguei do livro. Cara, isso aqui não serve. Inclusive, apesar de que é muito enxuto, ainda é way too much. Se você é programador, você tem que estar sempre estudando linguagem de programação. E nem sempre você tem que estudar uma linguagem atual. Às vezes é interessante você estudar uma linguagem histórica. Uma que sobreviveu o teste do tempo é Don't Repeat Yourself, o princípio Dry. São princípios gerais. Aqui temos o Dry, depois temos a Law of Demeter, a lei de Demeter, que eu acho super interessante também. Mas são esses princípios de coesividade. Como você isola coisas
como você minimiza o impacto de mudança. A Eu explicação lembro disso dele? aí, cara. A explicação dele era o seguinte, cara. O cara, quando você tem uma posição de tiro, vamos dizer, você tem uma metralhadora que está protegendo uma área. Para você poder ajustar a sua mira, você usa bala traçante, porque você não consegue ver aonde que você está atirando. Normalmente esse tipo de posição é uma posição fixa e normalmente você vai lutar no escuro. Então você usa a bala traçante justamente para ajustar a sua mira. E a ideia que ele tem é essa: é você criar um sistema, você começa a criar o sistema devagar e de forma repetitiva, de forma que à medida que você vai andando de forma interativa, aqui ele fala sobre interatividade, que é uma das coisas da agilidade também, você trabalhar de forma interativa. Então, a cada interação você faz um ajuste do seu desenvolvimento, justamente para poder cada vez mais ajustar aquilo que você está fazendo para acertar corretamente os requerimentos daquele sistema. Muitas Agora, assim, só para encerrar, então, vamos chegar numa conclusão desse livro. Ah, qual seria a sua conclusão, Ronaldo? Apesar de ser um livro que tem algumas coisas bem desatualizadas, cara, eu acho que vale a pena você passar o olho nele, porque ele te dá muita ideia errada. Quando eu Sim, falo ideia errada, assim, ele vai mexer com a tua cabeça. Quando eu sim. li ele, quando de vez em quando eu releio ele, eu dou uma refrescada em umas ideias mirabolantes que acabam surgindo. E isso faz a diferença, Deixa então, sabe? deixa a minha conclusão é o seguinte, então, que realmente é interessante, especialmente se alguém não é da agilidade, vai abrir a tua cabeça, assim. Porque essas coisas vão ficar mais claras, vai ficar mais natural, né? Então, às vezes até bom, se você quer fazer os primeiros passos, às vezes para agilidade, você vai, porque são coisas pragmáticas, e a agilidade na sua essência é para ser pragmático, não é para ser dogmático, porque ajuda, funciona, né, é pensar, né? Pensar como você trabalha, no fundo é isso.